à minha casa do trabalho, depois dos compromissos eu quero é relaxar. Tomo o meu banho, bebo um cafezinho quente e ouço música ambiente no conforto do meu lar. Minha mulher espera bem perfumada e começa a desgarrada e o tempo passa a voar. Da meia-noite nem nos lembramos da fome, só depois da 1h é que a gente vai jantar. A gente vai jantar depois da 1, depois da 1, depois da 1. A gente vai jantar depois da 1, depois da 1, depois da 1. A gente vai jantar depois da 1, o jantar sou eu que faço, a cozinha ela que arruma. A gente vai jantar depois da 1, o jantar sou eu que faço, a cozinha ela que arruma. Eu não dispenso o meu jantar caseiro, ele tem todo o tempero da nossa grande paixão. Nosso petisco é muito bem temperado, uma pitada de pecado e outra de sedução. Enquanto o fogo esquenta ao fundo da panela, eu esquento o fogo dela, mexendo bem devagar. E é por isso que o nosso jantar demora, e só depois da 1h é que a gente vai jantar. A gente vai jantar depois da 1, depois da 1, depois da 1. A gente vai jantar depois da 1, depois da 1, depois da 1. A gente vai jantar depois da 1, o jantar sou eu que faço, a cozinha ela que arruma. A gente vai jantar depois da 1, o jantar sou eu que faço, a cozinha ela que arruma. A gente vai jantar depois da 1, depois da 1, depois da 1. A gente vai jantar depois da 1, depois da 1, depois da 1. A gente vai jantar depois da 1, o jantar sou eu que faço, a cozinha ela que arruma. A gente vai jantar depois da 1, o jantar sou eu que faço, a cozinha ela que arruma. A gente vai jantar depois da 1, depois da 1, depois da 1. A gente vai jantar depois da 1, depois da 1, depois da 1. A gente vai jantar depois da 1, o jantar sou eu que faço, a cozinha ela que arruma. A gente vai jantar depois da 1, o jantar sou eu que faço, a cozinha ela que arruma. A gente vai jantar depois da 1, depois da 1, depois da 1. A gente vai jantar depois da 1, depois da 1, depois da 1. A gente vai jantar depois da 1, o jantar sou eu que faço, a cozinha ela que arruma. A gente vai jantar depois da 1, o jantar sou eu que faço, a cozinha ela que arruma. A gente vai jantar depois da 1, depois da 1, depois da 1. A gente vai jantar depois da 1, depois da 1, depois da 1. A gente vai jantar depois da 1, o jantar sou eu que faço, a cozinha ela que arruma. A gente vai jantar depois da 1, o jantar sou eu que faço, a cozinha ela que arruma. A gente vai jantar depois